Olá, galera! Vamos continuar, tá certo? A gente está falando sobre PG. No vídeo passado, a gente falou sobre o conceito, sobre a definição de PG. O que é que uma sequência precisa ter para ela ser uma PG, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre sua classificação. Muito importante esse tópico, tá? Então, vamos lá. Algumas coisas para a gente anotar, algumas coisas para a gente discutir, para a gente aprender de uma vez por todas esse conteúdo. Olha só, galera. Como que a gente pode classificar uma PG? A gente pode se preocupar com dois detalhes importantes. Nós podemos classificar uma PG sobre dois aspectos. Quais são eles? Quanto ao número de termos e quanto ao crescimento. Então vamos lá? Veja só. Quanto ao número de termos, deixa eu anotar aqui para vocês que isso é muito simples. Quanto ao número de termos, a gente que já estudou PA, a gente vai entender muito bem. Aliás, para a gente também que já estudou conjuntos numéricos, a gente vai entender isso. Quanto ao número de termos, uma PG pode ser finita, ou então uma PG pode ser infinita. Mas eu acredito que todo mundo já sabe o que é isso. Olha só, uma PG é finita quando possui um número determinado de elementos. Quando ela possui um número finito de elementos. Caso contrário, quando a PG não possui o último termo, quando a PG possui um número infinito de elementos, essa PG é chamada de PG infinita. Tá bom? Então vamos lá. Quando é que uma PG é finita? Quando ela possui um número determinado de elementos. Quando é que uma PG é infinita? Quando ela possui um número indeterminado, infinito de elementos. Beleza, galera? Então, olha só. Classificar uma PG quanto ao número de termos é simples, muito simples. Agora a gente vai classificar quanto ao crescimento. Vamos lá, então. Quanto ao crescimento. Quanto ao crescimento, olha só, eu falei no vídeo anterior que a gente poderia estudar PG sempre fazendo uma comparação com PA, porque a gente aprende PG e revisa PA. Numa PA, quanto ao crescimento, a gente pode classificar em três formas diferentes. Por exemplo, se a razão da PA é maior que zero, essa PA é crescente, porque você tem um número e soma com um número positivo, ele vai ficando maior. Se a razão for igual a zero, essa PA é constante. Por quê? Porque se tem um termo e soma com zero, com zero, com zero, ele vai continuar o mesmo termo. Então essa PA é constante. E se a razão for um número menor que zero, essa PA vai ser decrescente. Porque menor que zero é um número negativo. Então se tu tem um número real e soma com ele um número negativo, ele vai ficando menor. Então é muito simples classificar uma PA quanto ao crescimento. Mas vamos lá, vamos adaptar isso à PG. Primeira coisa, na PG, a razão a gente chama de Q, tá bom? Vamos lá então. Eu disse para vocês que uma PA é constante se a razão for zero. Agora vamos lá, na PG, a gente precisa lembrar que a gente não soma com a razão, a gente multiplica. Então, para uma PG ser constante, você precisa multiplicar por quanto? Lembra aí, galera? A PG ser constante, a gente tem sempre o mesmo número. Então, um número eu vou multiplicar pela razão. Para ele continuar o mesmo, a gente precisa multiplicar pelo elemento neutro, na verdade. Essa é a definição de elemento neutro. Então, a razão tem que ser 1. Concorda comigo? Porque se a razão de uma PG for 1, você pega o termo, multiplica por 1, ele vai continuar o mesmo. Multiplica por 1, ele continua o mesmo. Aí a gente vai ter essa PG constante. Então, vamos lá, então. O que vai acontecer, galera, se numa PG a razão for igual a 1? Se a PG tiver razão igual a 1, a gente vai ter, então, uma PG constante. Tá bom? Pronto. Na PA, ela é constante se a razão for 0. E na PG, ela é constante se a razão for 1. Mas me responda uma coisa. Vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. E na PG, se a gente tiver uma razão igual a 0, tá bom? Lembra aí, na PG que não pode ser 0 é o primeiro termo. A razão pode.
Então imagine que você tenha o seguinte, uma PG com primeiro termo 2 e a razão igual a 0. Se você multiplicar 2 por 0, vai dar 0. E se você multiplicar 0 pela razão, que é 0, vai continuar sendo 0. E vai continuar sendo 0 a vida toda. Tá? Essa PG é chamada de PG singular, porque tem um único termo diferente de 0. O primeiro, que tem que ser diferente de 0. Ou então estacionária. Tá bom? Então, numa PG, se a razão for igual a 0, ela é uma PG singular. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ou estacionária. Pronto. Singular ou estacionária. Tá certo? Pronto. É fácil. É muito fácil. Basta a gente se concentrar e prestar um pouquinho de atenção no que a questão está nos pedindo. Tá certo? Agora deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês que é muito importante. Deixa eu imaginar o que é que está faltando a gente fazer. Olha só. Eu tenho uma reta real. Eu já sei o que é que vai acontecer se a razão for 0. Eu já sei o que é que vai acontecer se a razão for 1. Não é verdade? Se a razão for 1, ela é constante. Se a razão for 0, ela é singular ou estacionária. Estão faltando 3 casos. Quais são esses 3 casos? Da razão ser menor que 0, da razão ser um número entre 0 e 1 e da razão ser um número maior que 1. Não é verdade? Vamos lá então? Preste atenção. Vamos começar por aqui, ok? O que que acontece, galera, se em uma PG a razão for menor que 0? Ou seja, se a razão em uma PG for um número negativo, tá bom? Por exemplo, menos 3. Se eu tiver uma PG, vou colocar aquela, ó, primeiro termo igual a 2 e a razão igual a menos 3, tá certo? Vamos lá, multiplique por menos 3 aí, vai ficar 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 3 dá 18. 18 vezes menos 3 dá menos 54. Menos 54 vezes menos 3 dá mais 162. E por aí vai. Percebam que vocês estão multiplicando por um número negativo. Então logo a gente vai ter um número positivo, um número negativo. Então os termos dessa PG oscilam em positivo, negativo. Ou seja, de um termo para o outro aumenta e depois volta a diminuir. Não é verdade? Aumenta, volta a diminuir. Então toda vez que uma PG tiver uma razão menor que 0, essa PG é chamada de PG oscilante. Então, se uma questão dissesse para vocês, sendo uma PG oscilante, parará, já sabe, olha, a razão é negativa. A razão dessa PG é negativa, tá bom? Então, esse primeiro caso nós já concluímos. Vamos agora para o segundo caso, que é aqui. A razão entre 0 e 1. Deixa eu anotar aqui para ficar melhor. A razão, deixa eu colocar assim para ficar melhor para a gente entender, ó. A razão é maior que 0 e menor que 1, tá bom? A razão é um número maior que 0 e menor que 1. Vamos lá. Um exemplo de um número entre 0 e 1, sempre quando eu faço isso para os meus alunos, eles dizem assim, 1/2, né? Então vamos lá, galera. Deixa eu apagar essa PG que a gente está trabalhando aqui. Pronto, vou continuar com o primeiro termo igual a 2. E eu vou dizer que a razão é 1/2. Sugestão dos meus alunos. Então vamos construir essa PG. Se o primeiro termo é 2 e a razão dessa PG é meio, como que vai ser isso daqui? 2 vezes 1/2 é 2/2, que é 1. 1 vezes 1/2, opa, caiu o piloto. 1 vezes 1/2 é 1/2. 1/2 vezes 1/2 é 1/4. 1/4 vezes 1/2 é 1/8. Percebam que esses termos estão diminuindo. Então, na sala de aula, que eu gosto de brincar com a galerinha, eu digo assim, olha só. Então, quer dizer que se a razão de uma PG for um número entre 0 e 1, quando você tem um número 2, que você multiplica por meio, ele vai ficar metade. Se você multiplica por meio, ele vai ficar metade de novo. A metade dá metade. Então, eu digo para os meus alunos que a PG é decrescente.
Aí a maioria deles fala assim, é verdade, é verdade. Aí depois eu brinco com eles, faço uma pegadinha, falo, mano, imagine a seguinte situação. Se aqui, ao invés de 2, fosse menos 2, e a razão continuasse sendo meio, porque eu quero uma razão entre 0 e 1, aqui seria menos 1, concorda comigo? E se eu multiplicasse por 1 meio, seria menos 1 meio, menos 1 quarto, menos 1 oitavo. E aí eu faço o meu aluno acreditar, né, que a gente precisa prestar atenção no primeiro termo. Porque quando era 2, a PG era decrescente. Mas, ó, de menos 2 para menos 1, de menos 1 para menos 1 meio, vocês concordam que a gente está agora aumentando? Ah, tá. Então, olha só. Quando a PG tem uma razão entre 0 e 1, a gente não pode daqui concluir o crescimento dela. A gente precisa prestar atenção no primeiro termo. Porque o primeiro termo não pode ser 0. Só pode ser ou positivo ou negativo. Se for positivo, é só essa parte de preto, a PG é decrescente. Mas se for negativo, agora com o sinalzinho de vermelho, a PG é crescente. Então, amigos, quando a gente tem uma PG cuja razão é entre 0 e 1, a gente tem dois casos. Para o A1 maior que 0 e para o A1 menor que 0. Se o A1 é maior que 0, a gente tem uma PG decrescente. Para o A1 menor que 0, a gente tem uma PG crescente. Tá bom? E a mesma coisa vai acontecer quando a gente tem uma razão aqui maior que 1. Então, deixa eu apagar aqui, porque essa parte nós já fizemos, tá bom? E agora a gente vai estudar este caso aqui, da razão sendo maior que 1. Para dar um exemplo para vocês de um número maior que 1, eu vou dizer 2, tá certo? Então, vamos para cá. Olha só, nós vamos fazer agora o caso da razão da PG ser maior que 1, tá bom? E deixa eu adiantar para vocês, vai depender também do primeiro termo ser maior que 0, ou então do primeiro termo ser menor que 0. Tá joia? Vamos lá então, vamos lá. Galera, se o primeiro termo dessa PG é 2, e a razão dessa PG é 2, é óbvio, fica muito fácil, a gente já sabe que nessa PG de primeiro termo igual a 2 e razão igual a 2, nós teremos 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Logo, essa PG é crescente. Então, se A1 é maior que 0, a PG é crescente. Prontinho. Mas veja só, se eu tivesse ao invés de 2, menos 2, e fosse multiplicar pela razão 2, eu teria menos 4, menos 8, menos 16, e daí eu teria uma PG decrescente. Não é verdade? Pronto. Então, minha gente, é com esse cuidado todo que a gente precisa classificar uma PG. Porque essas informações podem vir nos enunciados das questões e elas são muito úteis para a gente respondê-las, tá bom? Beleza para vocês? Olha só, galera. Se você não for inscrito no canal, clica aqui e se inscreva. Tá certo? Vamos lá então. Um abração para vocês. Não esqueçam de dar like aí, tá certo? Abração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço.